No ano de 1912, a poeira da Chapada Diamantina, na Bahia, carregava o cheiro de café e de medo. Uma terra onde a lei era a vontade de um único homem e a justiça era uma miragem no sertão escaldante. A terra guardava a memória do sangue. E para uma mulher chamada Luzia, essa memória estava prestes a se tornar uma dívida a ser paga com fogo. Continue assistindo para descobrir como a dor de uma mulher se transformou no incêndio que consumiu um império. E aproveite para se inscrever e não perder nossas próximas histórias. Comente aí de qual cidade você nos acompanha. Queremos saber até onde a chama desta saga pode chegar. Naquele cenário de poder absoluto, onde os coronéis desenhavam fronteiras com a ponta de suas carabinas, viviam Luzia e seu marido, Damião. Eram gente da terra, com a pele curtida pelo sol e as mãos calejadas pelo trabalho honesto. O pequeno sítio deles era modesto, mas abrigava um tesouro que valia mais que ouro. Uma fonte de água perene que brotava teimosa mesmo na seca mais severa. Luzia, com seus 35 anos, conhecia cada planta, cada trilha secreta da serra, enquanto Damião possuía a força silenciosa de quem defende o que é seu. Junto deles, o filho Tiago, um adolescente de 16 anos, absorvia a dureza da vida. Seu coração jovem ainda sem saber que o ódio estava prestes a se tornar seu principal mestre. O antagonista desta história se materializava na figura do coronel Antero Bastos, um homem cuja ganância era uma praga que se alastrava pela região. Em público, sua voz era mansa, quase paternal, mas no privado, seus olhos frios calculavam o valor de cada vida e de cada palmo de chão. Ele via as pessoas como ferramentas ou obstáculos, e o sítio de Damião, com sua água vital, era um obstáculo inconveniente à expansão de seu império do café. Sua arrogância o cegava, levando-o a subestimar a força que reside naqueles que não têm mais nada a perder, vendo em Luzia apenas uma sertaneja sem instrução, uma peça descartável em seu tabuleiro de poder. A tensão se tornou palpável quando o coronel, acompanhado de seus jagunços, visitou a propriedade. A oferta pela terra não foi um pedido, mas uma ordem velada, um ultimato embrulhado em falsas cortesias. Damião, de pé na porta de sua casa, com Luzia e Tiago logo atrás, recusou. Sua voz não tremeu. Ele não ofereceu sua terra, seu sustento, o futuro de seu filho. Naquele instante, ao proferir um simples não, ele assinou sua própria sentença de morte. O silêncio que se seguiu à partida do coronel foi mais pesado e ameaçador do que qualquer grito. Uma promessa sombria que pairava no ar seco da chapada. Poucos dias depois, a promessa foi cumprida. Damião foi encontrado em uma trilha, o corpo marcado por uma violência que a versão oficial, uma conveniente emboscada de ladrões, jamais conseguiria explicar. O grito de Luzia rasgou o silêncio da manhã, um som de pura agonia que ecoou pelos vales e selou o fim de sua vida como a conhecia. A dor aguda da perda rapidamente deu lugar a uma certeza gelada, a compreensão de que a mão que ordenara aquela brutalidade era a mesma que cobiçava sua água. O luto não teve tempo de assentar, pois a engrenagem da injustiça já estava girando para esmagá-la por completo. A segunda onda de violência veio na forma da lei, uma ferramenta torcida nas mãos do poder. Analfabeta e desamparada, Luzia foi levada perante um juiz comprado, um fantoche do coronel que, com uma canetada, anulou a posse de sua terra. Ela não entendia as palavras difíceis, os termos jurídicos que selavam seu destino, mas compreendia perfeitamente o sorriso vitorioso no rosto dos capangas de Antero Bastos que observavam a cena. Sua casa, sua história, o lugar onde enterrou seu marido. Tudo lhe foi arrancado com a frieza de um documento oficial, provando que a tinta pode ser tão mortal quanto uma bala. A humilhação final aconteceu numa manhã cinzenta, quando os jagunços do coronel invadiram seu lar. Luzia e Tiago foram arrancados de casa com apenas a roupa do corpo, forçados a assistir enquanto seus poucos pertences eram destruídos, e o lugar que construíram com tanto suor era profanado. Do lado de fora,
Na poeira do terreiro, ela viu o fogo consumir suas memórias e o desprezo nos olhos de seus algozes. Naquele momento, a mulher de fé e trabalho morreu, e em seu lugar nasceu a viúva do fogo. A dor se transformou em fúria, e a injustiça desumana se tornou a brasa que acenderia sua implacável vingança. Meu nome era Damião, e antes de ser apenas uma lembrança cravada na dor de minha mulher, eu fui um homem de terra e suor. Nasci sem nada, filho de gente que servia a outros, e desde menino aprendi que o chão que pisávamos tinha dono, e o dono nunca éramos nós. O meu maior sonho não era riqueza, era um pedaço de sertão para chamar de meu, um lugar onde minhas raízes pudessem finalmente se aprofundar e fincar morada, um refúgio para minha própria família. Quando meus olhos encontraram os de Luzia pela primeira vez, vi nela a mesma sede de pertencimento. Ela não era apenas uma mulher bonita. Carregava nos ombros a força das serras e no olhar a teimosia das plantas que nascem nas pedras. Naquele dia, sob um juazeiro antigo, prometemos um ao outro que construiríamos nosso mundo com as próprias mãos, grão por grão de areia, gota por gota de suor, até que tivéssemos um lar. Foram anos de trabalho que pareciam não ter fim, servindo em fazendas alheias, economizando cada mísero tostão que sobrava do pouco que ganhávamos. Comemos farinha seca em dias que o estômago roncava por carne, apenas para guardar o dinheiro que nos compraria a liberdade. Lembro-me do dia em que assinamos os papéis da nossa terra, um pedaço de chão esquecido por todos, mas que para nós era o paraíso prometido. Minhas mãos tremiam, não de cansaço, mas da mais pura emoção. O nascimento de Tiago foi como ver o sol nascer dentro de nossa casa modesta. Aquele choro pequeno preencheu todos os vazios que o trabalho árduo deixava em nós. Segurá-lo nos braços pela primeira vez me deu um propósito que ia além de apenas sobreviver. Eu precisava prosperar por ele, garantir que seus pés não conhecessem o mesmo caminho de servidão que os meus conheceram. Ele era a semente de nosso futuro. E então a terra nos deu seu maior presente, a fonte de água que brotou teimosa no meio da seca. Era como se o próprio chão nos abençoasse, nos dizendo que aquele era o nosso lugar. Aquela água não era apenas para matar a sede, era a garantia de nossas colheitas, a segurança de nosso rebanho, a prova viva de que nossa fé e nosso esforço tinham sido recompensados. Era a vida pulsando debaixo de nossos pés. Nossa rotina era um balé de movimentos sincronizados pelo sol. Eu acordava com a primeira luz para cuidar da roça, sentindo a terra úmida sob meus dedos, enquanto Luzia, com sua sabedoria ancestral, cuidava da casa, das ervas medicinais e de transformar nosso pouco em muito. Não precisávamos de muitas palavras, nossos corpos cansados no fim do dia e o sorriso compartilhado na varanda diziam tudo. Houve uma seca terrível que levou as plantações de quase todos os vizinhos. Nossa fonte nos salvou, mas vi o desespero nos olhos de outros homens. Naqueles meses, trabalhei de sol a sol nas terras do Coronel Antero, engolindo meu orgulho para trazer um dinheiro extra para casa, apenas para que Luzia e Tiago tivessem a certeza de um prato de comida na mesa. Ela nunca soube o quanto me doeu servir ao homem que já nos olhava com cobiça. Eu ensinei a Tiago tudo o que sabia. Mostrei como ler os sinais do tempo nas nuvens, como sentir a umidade da terra, para saber a hora de plantar, como respeitar cada animal e cada planta. Minha maior promessa a ele, dita em voz baixa, enquanto olhávamos as estrelas, era que aquele chão seria dele um dia. Um legado não de riqueza, mas de dignidade e trabalho. Lembro-me de seu aniversário de 10 anos. Não tínhamos dinheiro para presentes da cidade. Então passei semanas entalhando um pequeno cavalo de madeira, cada detalhe feito com a ponta de minha faca. Quando entreguei a ele, seus olhos brilharam mais do que qualquer joia cara. Naquele momento, eu soube que o amor que dávamos um ao outro era nosso maior tesouro. Houve uma vez em que Luzia adoeceu. Uma febre que a deixou fraca e delirante por dias. O medo de perdê-la foi um nó em minha garganta que quase me sufocou. Usei as ervas que ela mesma me ensinou a colher.
Preparei os chás e as infusões com uma fé desesperada, cuidando dela noite e dia até que a febre finalmente cedesse. Ali, percebi que ela não era apenas minha esposa, era metade da minha alma. Numa noite de lua cheia, com o som dos grilos ao fundo, abracei Luzia na varanda e prometi que jamais deixaria que mal algum nos atingisse. Jurei que seria a muralha que protegeria nossa família de toda a maldade do mundo. Uma promessa sincera de um homem simples que ainda acreditava que a força de seus braços seria suficiente para deter a ganância dos poderosos. Eu via com orgulho Tiago se transformar em um rapaz forte e inteligente. Ele tinha a minha força, mas também a perspicácia de Luzia, uma combinação que me enchia de esperança. Sonhava em vê-lo construir sua própria família naquela terra, em ver meus netos correndo pelo mesmo terreiro onde eu havia derramado tanto suor. Um futuro que parecia tão certo, tão palpável. A primeira vez que o nome do Coronel Antero foi sussurrado com medo em nossa região, senti um arrepio. As histórias de suas crueldades, de como ele tomava terras e esmagava quem se opunha a ele, começaram a se espalhar como uma praga silenciosa. Ele era uma sombra que crescia no horizonte, ameaçando engolir nosso pequeno pedaço de sol. Um dia, no pequeno armazém da vila, vi um vizinho, um homem bom e trabalhador, chorando em silêncio após ter perdido suas terras para o coronel por uma dívida inventada. Naquele momento, o mal deixou de ser uma história distante e ganhou um rosto, uma forma concreta. A injustiça tinha um nome, e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ela bateria à nossa porta. Passei a dormir com o facão ao lado da cama, não mais como uma ferramenta de trabalho, mas como uma arma. O silêncio da noite, antes tão pacífico, agora parecia carregado de ameaças invisíveis. Cada estalo da madeira da casa, cada uivo do vento, me deixava em alerta, o coração disparado no peito, temendo pelo que amava. Conversei com Luzia, tentando acalmá-la, dizendo que nossa honestidade e nosso direito nos protegeriam. Eu mesmo queria acreditar naquelas palavras. Queria acreditar que vivíamos em um mundo onde a justiça prevalecia sobre a força bruta. Mas no fundo, uma parte de mim já sabia que estávamos sozinhos e que nossa felicidade era frágil como vidro. Minha última lembrança feliz é a da noite anterior à visita do coronel. Estávamos os três sentados à mesa, comendo um ensopado que Luzia havia preparado. Tiago contava uma história engraçada, e o som de sua risada misturado ao de sua mãe era a mais bela música que eu poderia ouvir. A luz do lampião banhava seus rostos, e por um instante, o mundo era perfeito e seguro. Tudo o que construí não foi um império de café, mas um refúgio de amor. Cada pedra que empilhei, cada semente que plantei, foi um ato de devoção à minha família. O coronel pôde roubar minha vida e minha terra, mas ele nunca entendeu que a verdadeira força não estava na água ou no solo. Estava no amor que nos unia, um amor que ele não pôde matar e que agora, como fogo, alimenta a vingança de Luzia. A poeira da serra já não era mais refúgio, mas sim um campo de treinamento. Sob a tutela cínica de Jonas, o ex-jagunço que conhecia as entranhas do monstro que combatiam, Luzia deixou de ser apenas uma vítima em busca de vingança para se tornar uma estrategista. Cada trilha secreta que conhecia virou uma rota de fuga. Cada erva venenosa, uma arma em potencial. O luto se transformou em disciplina, e o ódio em uma paciência fria e calculista, enquanto ensinava seu pequeno grupo de deserdados a se mover como fantasmas pela terra que lhes fora roubada. As primeiras ações foram como picadas de agulha na pele grossa do império do coronel Antero. Ferramentas que se quebravam misteriosamente, sacas de café que apareciam rasgadas, mulas de carga que se soltavam e desapareciam na mata durante a noite. Eram pequenos atos de sabotagem, projetados não para destruir, mas para sangrar o coronel lentamente, para corroer seus lucros e minar a moral de seus capangas. O nome de Luzia começou a ser sussurrado não com pena, mas com uma mistura de medo e admiração. A viúva do fogo se tornava um espectro real. O grupo crescia a cada família expulsa, a cada trabalhador açoitado.
Eram homens e mulheres com os olhos fundos de desespero, trazendo consigo a fúria dos humilhados. A aliança era frágil, unida apenas pelo inimigo em comum. Luzia precisava ser mais do que uma líder. Precisava ser um símbolo, a personificação da esperança de que o poder do coronel não era absoluto. Ela os alimentava com seu conhecimento da terra e com a intensidade de sua determinação, forjando uma milícia de sombras no coração da Chapada Diamantina. Coronel Antero. Inicialmente, desdenhou dos incidentes, tratando-os como meros aborrecimentos. Mas a persistência dos ataques começou a enfurecê-lo. A lenda da viúva era um insulto à sua autoridade. Ele intensificou a violência, dobrando o número de jagunços nas patrulhas e oferecendo uma recompensa generosa pela cabeça de Luzia. A serra, antes um santuário, se tornava uma gaiola, e a tensão entre os rebeldes aumentava a cada dia, pois sabiam que um único erro poderia significar o fim de todos eles. Essa guerra de desgaste, no entanto, corroía a paciência de Tiago. O fogo da juventude em seu sangue clamava por uma vingança mais direta, mais visceral. Ele via a estratégia de sua mãe e de Jonas como uma covardia, uma protelação do confronto inevitável. O ódio que sentia pela morte do pai não se contentava com ferramentas quebradas. Ele queria ver o sangue do coronel e de seus homens manchando a mesma terra onde Damião tombou. Essa discordância se tornou uma fissura perigosa no coração do movimento. A gota de água para Tiago foi presenciar, de longe, um velho amigo de sua família sendo humilhado em praça pública por não conseguir pagar uma dívida forjada pelo coronel. Naquele momento, a prudência se desfez em fúria. Ignorando os avisos de sua mãe, cego pelo desejo de provar seu valor e de causar um dano real, ele planejou uma ação por conta própria. Seu alvo era um pequeno depósito de suprimentos. Um golpe que ele acreditava ser rápido e simbólico, mas que era, na verdade, uma armadilha mortal. A inexperiência e a raiva foram suas ruínas. Os jagunços do coronel, mais astutos e preparados do que ele imaginava, o esperavam. A captura foi rápida e brutal. Um lembrete violento de que a guerra deles não era um jogo de bravura juvenil. A notícia chegou a Luzia como um soco no estômago. Um sussurro aterrorizado de um simpatizante da vila. Seu filho, a única coisa que lhe restava de sua antiga vida, estava nas mãos do homem que ela mais odiava no mundo. A resposta do coronel Antero foi uma demonstração pública de poder. Tiago foi amarrado a um tronco no centro da vila e açoitado, as chibatadas ecoando como sentenças de morte para quem ousasse se rebelar. Escondida entre as árvores na beira da mata, Luzia foi forçada a assistir, impotente, a cada golpe que rasgava a pele de seu filho. A dor dele era a sua dor, e a humilhação dele selou uma nova promessa dentro dela. Não mais de vingança, mas de aniquilação total. O resgate se tornou a única prioridade. Uma obsessão que suplantou qualquer estratégia de longo prazo. Jonas argumentou contra a imprudência, listando as chances mínimas de sucesso e o risco de expor todo o grupo. Mas ele viu no olhar de Luzia que não havia escolha. Aquela não era mais a líder da rebelião falando. Era uma mãe disposta a queimar o mundo para salvar seu filho. Sua determinação inabalável silenciou todas as dúvidas, e o plano foi traçado sob a luz trêmula de uma lamparina. A noite do resgate era escura e sem lua, um manto negro que favorecia os ousados. Movendo-se com a agilidade que a vida na serra lhes dera, o pequeno grupo se infiltrou na fazenda do coronel. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som de seus próprios corações martelando contra as costelas e pelo zumbido dos insetos noturnos. Cada sombra parecia um inimigo, cada estalo de um galho, um alarme prestes a soar. A ação foi um borrão de violência contida e desespero. Facas brilharam na escuridão, e o confronto no barracão onde Tiago era mantido foi rápido e silencioso. Conseguiram libertá-lo, mas não sem custo. Um de seus melhores homens, um pai de família chamado Vicente, foi gravemente ferido na perna durante a fuga apressada.
seu gemido de dor sendo abafado enquanto o carregavam para a segurança da mata, com os gritos de alerta dos jagunços já ecoando atrás deles. De volta ao esconderijo, a vitória tinha um gosto amargo. Tiago estava vivo, mas seu corpo estava dilacerado e seu espírito quebrado pela humilhação. O ferimento de Vicente era grave e infeccionava rapidamente, um lembrete constante do preço de sua audácia. Luzia, ao cuidar das feridas do filho, sentiu o peso de sua liderança como nunca antes. Cada vida sob seu comando era uma responsabilidade que a esmagava, e a guerra se mostrava muito mais suja do que imaginara. A humilhação de ter seu prisioneiro arrancado de suas mãos transformou a fúria do coronel Antero em uma crueldade metódica. Ele abandonou as patrulhas aleatórias e iniciou uma campanha de terror psicológico, prendendo e torturando qualquer um remotamente suspeito de ajudar a viúva. Famílias inteiras foram feitas de reféns, com a promessa de liberdade em troca de uma única informação: a localização do esconderijo dos rebeldes. A pressão se tornou insuportável. Dentro do grupo de Luzia, o medo começou a superar a lealdade. Um de seus seguidores, um homem chamado Inácio, cuja esposa e filhos pequenos haviam sido capturados pelo coronel, enfrentou um dilema impossível. A imagem de sua família sofrendo o assombrava dia e noite, e o amor por ele se tornou uma arma apontada contra seus próprios companheiros. A lealdade tem um limite quando a vida daqueles que você ama está em jogo. A traição não veio com um grito, mas com um silêncio. Inácio desapareceu durante a noite e, na manhã seguinte, o inferno desabou sobre eles. O som de dezenas de homens e cães de caça ecoou pelo desfiladeiro, cercando o acampamento. Não havia para onde correr. O esconderijo que por tanto tempo fora seu santuário se transformou em uma armadilha mortal. E o ataque dos jagunços foi avassalador. Um massacre calculado para não deixar sobreviventes. A fuga foi um ato de puro instinto de sobrevivência. Correndo por trilhas perigosas sob uma chuva de balas, Luzia viu seus seguidores caindo um a um. A organização que ela construiu com tanto esforço se desintegrava em meio ao caos e ao sangue. Ela, Tiago e um punhado de sobreviventes conseguiram escapar por uma fenda estreita nas rochas, deixando para trás os mortos e a certeza de que haviam perdido tudo novamente. Exaustos, feridos e com a alma em frangalhos, os poucos que restaram se esconderam em uma gruta fria e úmida. O silêncio entre eles era pesado, carregado de perdas e acusações não ditas. Luzia olhou para os rostos abatidos ao seu redor, para o olhar vazio de seu próprio filho, e o desespero ameaçou engoli-la. A causa parecia perdida. O sacrifício, em vão. Você arriscaria tudo por uma luta que parecia destinada ao fracasso? Naquela escuridão, ela se permitiu questionar tudo. A vingança havia se tornado um ciclo de violência que consumia todos que ela tocava. Estava honrando a memória de Damião ou apenas arrastando mais inocentes para a morte? A imagem do corpo açoitado de Tiago e dos rostos de seus companheiros mortos se misturavam em sua mente. Um tormento que testava os limites de sua sanidade e de sua resolução. Mas então, ao olhar para as mãos calejadas que ainda seguravam a velha faca de seu marido, uma nova clareza emergiu da dor. Esconder-se era apenas adiar a morte. A sabotagem era inútil. A única maneira de acabar com aquilo, de verdadeiramente libertá-los, era arrancar o mal pela raiz. Continue conosco para testemunhar o clímax desta jornada de fogo e fúria. E se você ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder o desfecho. E nos diga, em que momento da sua vida você sentiu que a única saída era atacar de frente? Luzia se levantou, a figura esguia se projetando contra a entrada da gruta. Sua voz, quando falou, não continha mais o tremor da dúvida, mas a solidez do aço. Ela olhou nos olhos de cada um dos sobreviventes e lhes deu não uma ordem, mas um destino. Eles não iriam mais se esconder. Eles não iriam mais fugir. Eles iriam atacar o coração do império de Antero Bastos, sua fazenda, na noite mais importante do ano,
A noite da colheita. E queimariam tudo até o chão. A noite da colheita chegou como uma promessa silenciosa, trazendo consigo uma lua fina como uma foice de prata e um vento que carregava o cheiro de café maduro e pólvora por vir. Luzia e os poucos que restaram moviam-se pelas trilhas que somente os filhos daquela terra conheciam. Não como fugitivos, mas como espectros de uma justiça adiada, seus rostos endurecidos pela determinação e seus corações batendo em um ritmo fúnebre e constante. A fazenda do Coronel Antero era uma ilha de luz e barulho em meio à escuridão do sertão. Uma fortaleza de arrogância que estava prestes a ser sitiada pela dor que ela mesma criou. Cada passo na escuridão era um risco calculado, um pacto com o silêncio. Eles podiam ouvir as risadas abafadas dos jagunços que celebravam a colheita farta, o som de uma sanfona distante, a trilha sonora da opressão que logo seria interrompida. Jonas, com o rosto marcado pela amargura e pela experiência, guiava o grupo com gestos curtos e precisos, seus olhos varrendo a escuridão em busca de sentinelas. Tiago, ao lado da mãe, segurava um facão com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos, sua raiva juvenil finalmente contida e afiada como a lâmina que empunhava. O alvo era o grande armazém, uma catedral de madeira e palha erguida com o suor e o sangue dos explorados, o coração pulsante do Império de Antero. Dentro daquela estrutura, abarrotada de sacas de café, estava a riqueza de um ano inteiro. O poder que permitia ao coronel comprar juízes, homens e almas. Para Luzia, aquele lugar não era apenas um depósito, era um monumento à sua dor. E ela estava ali para profaná-lo com o único batismo que a injustiça merecia, o batismo de fogo. Agachados na escuridão, a poucos metros do seu objetivo, a tensão era quase física, um nó na garganta de cada um. O cheiro de palha seca e dos grãos de café era forte, quase sufocante. O perfume da riqueza que seria transformada em cinzas. Luzia olhou para o rosto de cada um de seus seguidores. Homens e mulheres que, como ela, haviam sido despojados de tudo. Em seus olhos, ela não viu medo, mas a calma aterrorizante de quem já não tinha mais nada a perder. Com um aceno quase imperceptível de sua cabeça, a ordem foi dada. Pequenas chamas dançaram na ponta dos archotes improvisados. Um brilho frágil e alaranjado contra a noite profunda. Por um instante, o tempo pareceu parar, suspenso na antecipação do caos. E então, em um movimento coordenado e silencioso, os fachos de fogo voaram pelo ar, arcos de luz que encontraram seu destino no telhado de palha ressecada do armazém, um beijo mortal de vingança. O fogo não hesitou. Uma pequena língua de fogo lambeu a palha, depois outra, e em segundos, o que era um sussurro crepitante se tornou um rugido faminto. As chamas subiram em direção ao céu noturno como garras alaranjadas, devorando a estrutura com uma velocidade assustadora e pintando a noite com as cores do inferno. A sanfona silenciou, substituída pelo primeiro grito de pânico que rasgou o ar da fazenda. O caos explodiu. Jagunços corriam em todas as direções, suas figuras transformadas em sombras grotescas que dançavam contra a parede de fogo. Alguns tentavam inutilmente apagar as chamas com baldes de água, enquanto outros, mais espertos, corriam para proteger a casa grande. Foi nesse momento de desorganização que o pequeno grupo de Luzia atacou, emergindo da escuridão não como um exército, mas como uma praga, uma força da natureza tão implacável quanto o incêndio que haviam iniciado. A batalha foi um borrão de violência desesperada, travada sob a luz bruxuleante do armazém em chamas. Lâminas encontravam carabinas em confrontos curtos e brutais. Tiago lutava com a fúria de um animal enjaulado que finalmente se libertara. Cada golpe de seu facão era um grito de dor pela morte de seu pai, pela humilhação de sua mãe. Ele não era mais um menino. Era a personificação do ódio que o coronel havia semeado. A fumaça densa e acre queimava os pulmões e os olhos, misturando-se ao cheiro adocicado e nauseante do café queimando. O barulho era ensurdecedor. Uma sinfonia de gritos, tiros,
o rugido do fogo e a madeira do armazém estalando e gemendo como um gigante em agonia. Em meio àquele pandemônio, Luzia se movia com uma calma letal, sua faca encontrando seu caminho com a precisão de quem conhecia a anatomia do ódio. O teto do armazém desabou em uma chuva de brasas e faíscas, enviando uma onda de calor insuportável que fez todos recuarem. O coração do Império de Antero era agora uma pira funerária, e as chamas, famintas, começaram a se espalhar para as plantações mais próximas, os pés de café secos se incendiando como tochas, transformando o ouro negro do coronel em um mar de fogo e fumaça. A destruição era total, uma catarse visual e visceral. Cada chama que subia era uma lágrima que Luzia havia derramado. Cada saca de café que se transformava em cinza era um dia de humilhação sendo vingado. Ela não sentia alegria, apenas um vazio gelado, a satisfação sombria de ver a balança da justiça sendo equilibrada pelo peso do fogo e da ruína. Foi então que ela o viu. Na varanda da casa grande, iluminado pelo brilho de seu império em chamas, estava o coronel Antero Bastos. Ele não gritava, não dava ordens, estava paralisado, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria impotente, forçado a assistir à sua própria destruição pelas mãos da mulher que ele havia descartado como insignificante. O olhar dele se cruzou através do inferno, e naquele instante, Luzia soube que o havia derrotado de uma forma muito mais profunda do que a morte jamais conseguiria. O momento de triunfo foi quebrado por um grito de alerta de Jonas. Uma viga em chamas se desprendeu da estrutura do que restava do armazém, caindo diretamente sobre o caminho de fuga deles. Em um ato de sacrifício instintivo, Jonas empurrou Luzia e Tiago para fora do caminho, recebendo o impacto total da madeira incandescente. Seu corpo tombou sem um som. Um soldado anônimo em uma guerra que ninguém jamais registraria. A dor da perda de Jonas foi uma facada no meio da vitória. Um lembrete cruel de que a vingança sempre cobra seu preço em sangue. Não havia tempo para luto, apenas para a fuga. A liberdade conquistada com o sangue de amigos ainda pode ser chamada de vitória? Se você acredita que o sacrifício deles valeu a pena, continue conosco até o fim para descobrir o que o destino reservou para a Viúva do Fogo. Carregando o peso de mais uma morte em suas costas, Luzia agarrou o braço de Tiago e os puxou para a escuridão, para as trilhas que os levariam de volta à segurança impiedosa da serra. O som dos tiros e dos gritos começou a diminuir, abafado pelo crepitar crescente do incêndio que agora consumia tudo. Um monstro de fogo que eles haviam criado e libertado. Eles não pararam de correr até alcançarem o topo de um pequeno morro, a uma distância segura da fazenda. De lá, viraram-se para observar sua obra. A fazenda inteira era um vasto braseiro, uma mancha alaranjada e pulsante que sangrava contra o veludo negro da noite. Um farol de rebelião visível a quilômetros de distância. O império do coronel Antero Bastos havia se transformado em cinzas, e o poder que ele exercia sobre a vida e a morte de tantos havia sido quebrado. A Viúva do Fogo havia cumprido sua promessa, incendiando não apenas um armazém, mas a própria estrutura de medo que sustentava aquele mundo. Mas enquanto o fogo consumia o passado, uma nova e incerta aurora se aproximava. Eles haviam vencido a batalha, mas a guerra estava longe de terminar. Agora, não eram mais apenas vítimas ou rebeldes. Eram uma lenda, e lendas são caçadas com ainda mais ferocidade do que simples homens e mulheres. O sertão que os escondera agora seria seu juiz e seu carrasco. A alvorada que se seguiu ao incêndio não trouxe o cheiro de café, mas o odor acre de ruína e de uma justiça amarga. Para Luzia e Tiago, a vitória não significou paz, mas o início de uma vida como fantasmas, movendo-se pelas sombras de um sertão que agora os temia e os caçava. Eles eram foragidos, espectros nascidos do fogo, carregando nos ombros não apenas o peso de suas perdas, mas também o fardo das vidas que foram ceifadas em sua guerra particular. A liberdade era uma miragem no horizonte,
e cada nascer do sol era um lembrete de que sua luta os havia marcado para sempre, transformando-os em uma lenda que jamais poderia voltar para casa. A história da viúva do fogo se espalhou como as chamas que consumiram a fazenda, viajando nas vozes dos vaqueiros, nos versos dos cantadores de cordel e nos sussurros temerosos dos poderosos. Luzia se tornou um mito, um aviso sombrio para outros coronéis de que a humildade forçada podia fermentar em uma fúria incontrolável. O incêndio não apenas arruinou Antero Bastos, que definhou em obscuridade e loucura, mas também deixou uma cicatriz indelével na memória da Chapada Diamantina, a prova de que mesmo o mais insignificante dos seres humanos, quando empurrado ao limite, poderia se tornar uma força da natureza capaz de derrubar impérios. Os anos passaram como o vento que varre o pó da serra, e eu, Tiago, o menino que viu o inferno de perto, aprendi a viver com os fantasmas daquela noite. Deixei para trás o nome e a terra que me viram nascer, buscando construir uma nova vida longe da sombra da vingança. Com o suor do meu rosto, ergui um novo lar, um pequeno pedaço de chão onde o trabalho honesto, o legado de meu pai Damião, pudesse florescer novamente. Casei, tive filhos e tentei semear neles a dignidade que meus pais me ensinaram, acreditando que o ciclo de violência havia finalmente se encerrado comigo. Mas a ganância, descobri em minha velhice, é uma erva daninha que brota em qualquer solo, até mesmo no coração daqueles que carregam nosso sangue. Meus filhos, criados com conforto e sem as cicatrizes da injustiça, olhavam para a terra que eu amava não como um lar, mas como um ativo financeiro. Seus olhos calculavam o valor dos hectares. A cobiça deles era um eco frio e distante daquela que vi nos olhos do coronel Antero. Eles me pressionavam para vender tudo, para transformar a história de minha vida em dinheiro que pudessem gastar, desonrando o suor e o sangue que santificaram aquele chão. Minha mãe usou o fogo para purificar a terra da injustiça. Eu, no entanto, aprendi que a chama mais poderosa nem sempre é a que queima e destrói, mas aquela que ilumina e constrói. Não haveria confronto, não haveria gritos ou violência. Minha justiça seria silenciosa, lavrada com a tinta de uma caneta. Em segredo, transferi a posse de todas as minhas terras e bens para uma fundação que criei, uma instituição dedicada a educar os filhos dos trabalhadores rurais da região, garantindo que eles tivessem a ferramenta que faltou à minha mãe, o conhecimento para se defender. Hoje, sentado na varanda que construí com estas mãos enrugadas, sinto uma paz que a vingança nunca poderia me dar. Meus filhos receberão uma herança modesta, o suficiente para viverem, mas o verdadeiro tesouro, a terra, agora pertence ao futuro. Eles não entenderão, mas eu não fiz isso para puni-los. Fiz para proteger o legado de Damião e Luzia. O trabalho de uma vida não pode ser liquidado. Ele deve ser semeado para que outros possam colher. A autonomia que reconquistei não veio de uma batalha, mas de um ato de criação. O legado de meus pais não estava na terra ou na água, mas na dignidade de se recusar a ser esmagado, na coragem de lutar e na sabedoria de saber quando a luta deve mudar de forma. Esta história não é apenas sobre fogo e vingança, é sobre o que realmente deixamos para trás. O que você acredita ser o verdadeiro legado que uma pessoa pode construir? Deixe sua reflexão nos comentários. Compartilhe esta saga de resistência para que ela nunca seja esquecida e se inscreva para continuar ouvindo as vozes que a história tentou silenciar.